Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Bem-vindo ao canal Patrícia Santana. No livro Ele Veio para Libertar os Cativos, nós estamos agora no capítulo 4, com o título Rumo ao Poder. A Elane escreve: Agora eu era um membro da Irmandade, com um novo nome, e me tornara como é conhecido, uma bruxa. Decorrido um mês após a assinatura do pacto com Satanás, tive meu primeiro encontro com a sacerdotisa local. A assembleia que se reunia em minha cidade era enorme, quase 1000 pessoas. A sacerdotisa superior entrou em contato comigo e me disse para eu ir até a sua residência. Fiquei surpresa ao ser chamada por uma autoridade tão importante. Pouquíssimas garotas são chamadas por uma sacerdotisa superior, a menos que tenham uma tarefa importante a fazer ou que estejam para ser disciplinadas. A casa era muito bem decorada e ela a governava com mão de ferro. Ela me disse: Você foi escolhida por Satanás para ser treinada e tornar-se uma sacerdotisa superior, isto é, se for qualificada. No satanismo, isto é uma grande honra. Você deve estar altamente qualificada para este tipo de treinamento. A sacerdotisa era uma senhora idosa e vinha ocupando a posição já há muitos e muitos anos. Era muito bonita, apesar da idade. A sua personalidade era amistosa, embora houvesse algo de indiferença nela. Sabia que eu fora destinada para substituí-la, e uma sacerdotisa é sempre destruída quando substituída por outra. Comandada por Satanás e seus demônios, deve treinar outra bruxa para a substituição. Não há escolha, apenas obediência. Achei estranho ser convocada para o treinamento, porque além de ser jovem, era membro novo. Mas eu não sabia na época que os demônios que já estavam comigo eram mais fortes do que os dela. Além disso, Satanás lhe ordenara que me mostrasse exatamente quem eram, como usá-los e, finalmente, como destruí-la. No fundo do coração, eu não era e nunca seria alguém para destruição. Gostava da vida e não queria machucar aquela senhora. Porém, sabia que se não o fizesse, ela me mataria. Recebi treinamento intensivo em muitas áreas durante os 20 meses que se seguiram. Nós nos encontrávamos em sua casa ou em qualquer outra sala longe dos outros membros da seita. Isso acontecia no mínimo uma vez por semana. O treinamento consistia basicamente de encantamentos. Aprendi como invocar os espíritos para fazerem minha vontade. Ela me ensinou a projetar e usar o poder que me acompanhava por tanto tempo. Poder este que eram dos demônios, que habitavam em mim. Aprendi também a convocar e conduzir uma reunião como uma sacerdotisa superior. As Irmãs da Luz também participavam do meu treinamento. Elas foram as principais responsáveis em me ensinar como poderia aprimorar meu poder o mais rapidamente possível. Assimilei muito mais segredos do que quaisquer outras sacerdotisas. Pediram que me unisse à sociedade delas, mas recusei. No íntimo, eu sempre as considerei esquisitas. Prepararam-me para aprender arte marcial. Eu já sabia o karatê e o judô, mas nada a respeito do kung fu. Colocaram-me aos cuidados de um chinês de estatura mediana que ensinava as 3 modalidades. Era também um conhecido advogado na minha cidade. Era simpático comigo, mas um mestre severo. Aprendi muito com ele, treinava as pessoas cultas da redondeza e me disse que eu tinha potencial
e queria que eu participasse de torneios. Eu nunca havia participado e não o quis fazer. Sabendo que a arte marcial era um treinamento rigoroso e atormentador, invoquei certos demônios para que me dessem a habilidade necessária. O corpo e a mente deveriam ser treinados para se movimentarem como um só. Assim conseguia saltar várias vezes no ar. Depois de vários saltos mortais, apoiava-me nos pés ou nas mãos para destruir o adversário. Tornei-me uma especialista no manuseio de facas no daishi, espadas, guinces, arcos e flechas, estrelas e muitas outras armas orientais que não são muito bem conhecidas nos Estados Unidos. Todos os membros recebiam esse mesmo treinamento, tanto os de posição superior quanto os de inferior. Esses últimos eram usados como seguranças, assassinos e etc. Aprendi muito sobre Satanás e quase tudo sobre suas mentiras. Ensinaram-me a respeito do poder dele e do seu amor por mim. E me disseram que eu havia sido rejeitada por Deus. Falaram do quanto Satanás me amava como a si próprio e sobre eu ter sido escolhida dentre tantas mulheres para ser a sua sacerdotisa superior. As Irmãs da Luz me falaram muito sobre a oportunidade de me tornar a noiva regional de Satanás. Antes de começar a leitura, eu vou ler o que significa as facas Nudaishi e Gunsen. Nudaishi é a espada de 2 mãos oriental. Possui uma longa lâmina delgada e recurvada para dentro e um longo punho. E Gunsen, G-U-N-S-E-N, significa, apesar de ser defensivo, pode ser usado para ataque. Consiste numa placa de metal colocada nas costas das mãos por baixo da roupa ninja. Funciona como um escudo e apenas pessoas treinadas no seu manejo. Um ponto de perícias com armas. Pode usá-la corretamente. Agora, voltando aqui ao livro, vamos para o próximo parágrafo. Em qualquer época, existe de 5 a 10 noivas regionais de Satanás nos Estados Unidos. É uma posição de grande honra e poder. As Irmãs da Luz afirmavam estar convencidas de que eu tinha condições para chegar a essa posição. Falavam constantemente dos benefícios que receberia ao atingi-la. Então determinei que a conseguiria. O primeiro demônio que eu realmente vi manifestou-se para mim de forma física durante a primeira cerimônia na qual assinei o pacto. Já o segundo foi o primeiro que eu mesma invoquei. Logo que executei o encantamento necessário, ele apareceu em uma nuvem de fumaça que cheirava a enxofre. Todo o ritual fora rigorosamente elaborado, passo a passo, e novamente lá estava ele em forma física. Era enorme, quase 3 metros de altura. O seu corpo era muito parecido com o de um homem, contudo, diferente. Seus olhos eram vermelhos como fogo, as mãos enormes, e as armaduras que possuía era a própria pele, que parecia um casco de tartaruga, negra e cheia de escamas duras, cada uma com aproximadamente 16 centímetros quadrados. Já sabíamos que era da classe dos guerreiros negros. Ele era um demônio poderoso e o invocara só para
me certificar de que poderia fazê-lo. Ele estava parado e me olhava fixamente. Então eu lhe disse que eu era a escolhida. A resposta veio pronta: sei quem é você e também que estou aqui para protegê-la por todo o tempo em que você servir ao Todo-Poderoso Satanás, nosso Deus e Senhor. O nome dele era Risham. Lutou muito por mim. No entanto, quando eu desobedeci a Satanás, era punida por ele. Depois disso, passei a ver e conversar com muitos demônios. Minha habilidade cresceu para ver o mundo espiritual. Era capaz de conversar com os demônios, mesmo que não se manifestasse fisicamente. Raramente pedia que aparecesse, exceto quando queria impressionar ou atemorizar alguém na seita. Mancham foi o outro demônio poderoso que invoquei durante uma sessão do meu treinamento na casa da sacerdotisa superior. Ela disse que eu chegara ao ponto em que deveria aprender a fazer um encantamento especial. Não fiquei sabendo do propósito, mas também não perguntei, já que aquele era um dia solene devido aos preparativos. Minha primeira ação foi desenhar a giz no chão um grande pentagrama e depois um círculo ao redor dele. O propósito do círculo é manter o demônio convocado dentro do mesmo, a não ser que lhe seja dada a permissão para sair. Supõe-se que o círculo protege a bruxa quando o demônio chega. Na realidade, eles fazem muito mais do que é pedido. Por isso, rapidamente aprendi a invocar somente os demônios mais fracos do que os que me protegiam. Coloquei cuidadosamente as velas pretas nas pontas das estrelas e a seguir uma bem maior no centro. Todas as estavam acesas. Eram 6. Uma mesa com um prato quente fora colocada próximo ao pentagrama. O conteúdo de uma chaleira havia sido preparado anteriormente pela sacerdotisa superior. Ela estava cheia de água benta profanada, isso é, água benta vinda de uma igreja católica, na qual o sumo sacerdote urinou. Levaram também um cachorro e o mataram. Puseram sangue em uma jarra especial que depois me foi dada para levar à casa da sacerdotisa superior. Ela me deu então pó e erva. A água na chaleira chegou a ferver no prato quente pouco antes de eu começar o encantamento. Não fiz perguntas. Apenas obedeci ao pé da letra às instruções da sacerdotisa. Assentei-me no chão e fixei o olhar na vela preta ao centro do pentagrama e comecei a murmurar: Ó grande Satanás, poderoso Criador do Universo, imploro-te, dê-me um demônio para guiar-me e ser luz na minha vida. Que ele me dê toda a sabedoria e conhecimento. Meu amado Senhor, atende ao meu pedido. Naquele instante, a sacerdotisa falou o nome, Mancham, para mim. Misericórdia, Jesus. Falei: Mancham, você é bem-vindo ao meu corpo. Peço que saia do seu esconderijo. Tomei o pó, as ervas, o sangue e os coloquei dentro da chaleira. O vapor imediatamente cobriu a sala e sentimos um odor repugnante. Peguei uma taça de ouro profanada e a mergulhei na chaleira. Enchendo-a, então, coloquei cuidadosamente na mesa e esperei com expectativa. Em 5 minutos, o líquido se transformou
em pó. Peguei o copo e atirei o pó na chama da enorme vela no centro do pentagrama. Imediatamente uma crepitante e enorme chama surgiu, e a vela desapareceu em meio a uma luz branca ofuscante. À medida que a intensidade da luz diminuía, eu podia ver a figura inacreditável de um homem jovem e elegante. Seus cabelos eram negros como carvão, e seus olhos negros penetrantes irradiavam inteligência. Ajoelhei-me ao lado do pentagrama e com um trapo apaguei o desenho para formar um atalho. O homem, que era, na verdade, o demônio Manchan, veio para fora do pentagrama pelo atalho que eu fizera, falando perfeitamente no meu idioma, de maneira educada e parecendo demonstrar grande amor. Ele disse que habitaria no meu corpo, disse que ninguém iria me machucar. Ele me daria todo o conhecimento e sabedoria, e seria meu professor e guia. Denominou-me meu Redentor. Consenti totalmente influenciada pela beleza da fisionomia dele. Assim, aproximou-se para entrar. No entanto, pouco antes de fazê-lo, transformou-se de forma humana para a demoníaca, que era horrenda. Estava nu. O rosto mudara da beleza para a crueldade. O brilho negro dos olhos transformaram-se em um castanho opaco. Os fios ficaram ásperos, esparsos e curtos, iguais aos de um porco-espinho. Os olhos incrivelmente escuros e maus. A boca aberta exibia as presas longas, afiadas e de um amarelo encardido. Os braços eram longos e as mãos curtas com dedos de unhas grandes e pontiagudas. Ouvi uma gargalhada de triunfo enquanto ele entrava no meu corpo. Soltei um grito agudo, primeiro pela visão dele e depois por sua entrada. A dor que senti era agonizante, como eu nunca experimentara antes. Era como se meu corpo estivesse em chamas. Senti como se estivesse morrendo, e de todo o coração eu desejei que fosse verdade. Rinchan manifestou-se ao ouvir meu grito. Pensou que talvez eu estivesse sendo atacada. No entanto, Manchan lhe falou que ele não precisava se preocupar. Quando a dor passou, Manchan disse que tudo fora uma pequena demonstração do que me aconteceria se eu o desobedecesse, e também para me lembrar de que me possuíra para ficar. No mais, nada nem ninguém poderiam fazê-lo sair. Ele passara então a ser o principal demônio em mim. Comunicava comigo colocando pensamentos diretamente na minha mente, e eu comunicava com ele, ora em voz audível, ora com o espírito. Na verdade, eu não havia percebido que ele não podia ler meus pensamentos. Ele me controlava e guardava todas as minhas entradas para Satanás e os outros demônios irem e virem quando quisessem e também quando eu desejasse. Minha vida estava centrada nele. Todos os meus esforços estavam concentrados em dominá-lo. Porém, era o inverso que acontecia. Frequentemente, ele me deixava inconsciente e controlava meu corpo por completo, usando e falando através da minha boca. Controlava até o que eu comia, o tanto que dormia, a maneira como executava meu trabalho e até as pessoas com as quais eu me relacionava, a minha própria vida.
Ele me ensinou como usar os demônios na guerra espiritual e a maneira como poderia aproveitá-los para fortalecer meu corpo espiritual. O modo de usá-los nos rituais para prejudicar os outros, as bruxas, as igrejas e até mesmo os ministros dos evangelhos de Jesus Cristo, deu-me habilidade para falar em muitas línguas e também para andar e falar com grande autoridade e poder. Entretanto, Manchan não era a luz que prometera, nem possuía o amor e a beleza que enxerguei nele na primeira vez que o vi. Ele era maligno e consumia a minha alma e o meu corpo, causando-me muita dor e muito sofrimento por longo tempo, porque eu não apoiava nem participava de sacrifícios humanos. A minha vida era um pesadelo sem fim. Minha existência era dúbia. Ao mesmo tempo, era membro de uma seita satânica e frequentava uma igreja cristã onde ensinava, cantava e participava de inúmeras atividades. Estava despedaçada completamente, presa. Comecei a lutar contra muitas bruxas. A batalha acontece de diversos modos. O mais comum é a bruxa mais forte chamar os demônios da bruxa fraca, que termina sendo destruída porque fica sem defesa. Os demônios não são leais. Eles sempre vão para a pessoa mais forte. O reino maligno é regido pelas competições. É o oposto do reino de Deus, onde as pessoas servem umas às outras. A batalha raramente acontece no plano físico. Embora as bruxas usem os demônios para destruir o corpo da perdedora, havia uma bruxa que particularmente me atacava. O seu nome era Sara. Tentei lhe explicar que se ela não parasse com aqueles ataques, eu a destruiria. Ela não acreditou e começamos uma batalha ferrenha. O que presenciei foi horrendo. Eu a vi enfraquecer-se à medida que invocava os demônios dela para entrar em mim. No começo, eles revidaram e senti meu corpo atirado contra a parede e minha garganta estrangulada, sem qualquer sinal visível de mãos. Agora, o que ela presenciou foi muitos demônios, entre eles Manchan e Rinchan, atirarem-se contra ela. Começaram a lhe rasgar o corpo. Finalmente, ela constatou que eu era a escolhida e logo me tornaria a sacerdotisa superior e que ela perdera a batalha. Ela queria viver e eu agradeço a Deus por isso. Devido aos ferimentos resultantes da batalha, ela foi para o hospital. Anos mais tarde, ela me disse que recebeu Jesus como Senhor e Salvador exatamente durante o período de internação. A partir daí, começou a viver totalmente para Ele. Sara foi completamente transformada e acredite-me, a mudança foi linda. Glória a Deus. Amém, Jesus. O primeiro encontro com Satanás aconteceu pouco antes da cerimônia em que eu me tornaria uma sacerdotisa superior. Ele veio até mim em um corpo físico, assentou-se e começou a falar. Disse que eu seria uma sacerdotisa superior e que era muito especial para ele. De acordo com ele, seria necessário um sacrifício, mais sangue derramado para a minha purificação. Só assim eu me tornaria uma sacerdotisa. Odiava aquilo, mas fiquei aliviada ao saber que era um animal que seria sacrificado. O que vi era um homem extremamente elegante, esplendoroso, alegre e brilhante. Parecia que me amava muito e que jamais me causaria qualquer dano.
Manchan e Rinchan não deram qualquer indicação de perigo. Fiquei muito impressionada com este encontro. Queria que ele voltasse. Tinha dentro de mim uma profunda necessidade dele. Pela primeira vez havia me sentido verdadeiramente amada, como eu estava errada. Ele me odiava e sua intenção era apenas usar o meu corpo para proveito próprio e depois me destruir. Frequentei as reuniões regularmente durante os 2 anos do meu treinamento. Elas aconteciam em celeiros, igrejas, casas, alojamentos, qualquer lugar. Certa vez, quando Satanás estava presente, eu me senti mais e mais atraída a ele, como uma mariposa por uma lâmpada. Ele sabia o que estava acontecendo e que me fisgara completamente. Pouco antes de me tornar uma sacerdotisa superior, presenciei pela primeira vez um sacrifício humano. Estávamos em um celeiro. Éramos cerca de 1000. A vítima era um pequeno bebê. A mãe o entregara pensando ser uma grande honra. O desaparecimento dele e de outros bebês não era investigado pela lei, porque, na maioria, eles eram ilegítimos e nascidos em casa. Não eram registrados e as mães sequer faziam o pré-natal. O bebê, uma menina, fora amarrado a um altar de pedras que ficava sobre uma espécie de cruz de cabeça para baixo. Jamais esquecerei o som terrível dos seus gritos quando a sacerdotisa superior enfiou-lhe a faca no peito, arrancando-lhe o coração, que ainda pulsava. O sangue dela foi bebido primeiro pelo sacerdote superior e depois pela sacerdotisa. Oh, Jesus, misericórdia! Os outros membros que desejassem podiam fazê-lo também. Muitos fizeram, não apenas para receberem novos e fortes demônios, mas também por acreditarem que aqueles sacrifícios favoreceriam a fertilidade e os filhos que nascessem seriam inteligentes e poderosos no satanismo. Não consegui ir embora. Estava presa na multidão. Horror, vazio e desespero haviam se apoderado de mim. Perguntava a mim mesma por que Satanás quisera tal sacrifício. Não era o sangue de Cristo suficiente? Constantemente nos diziam sobre a derrota de Cristo na cruz e que ele fora o último sacrifício para Satanás. Só que eu ainda aprenderia que o desejo dele por sangue e destruição era insaciável. A minha última e definitiva batalha com a sacerdotisa superior foi aprovada diretamente por Satanás. Aconteceu na igreja onde eu encontrara as irmãs da luz pela primeira vez. Ele, com um simples aceno de cabeça, deu-me permissão para começar. A batalha foi curta, durou apenas 20 minutos. Ela estava velha e eu não queria matá-la, porque a vida é muito importante para mim. Ela desistiu, assim que constatou que estava fraca demais para lutar. No ano seguinte, suicidou-se. Chegou o dia da cerimônia, em que me tornaria a sacerdotisa superior. O sacrifício com sangue já fora feito. Estava de frente para todos na igreja. Havia centenas de pessoas no local, porque aquela era uma cerimônia muito importante, e o próprio Satanás estava presente. Eu vestia uma túnica branca com efeitos dourados e vermelhos. Puseram uma coroa de ouro puro sobre minha cabeça, e então assinei um novo pacto com meu próprio sangue, declarando ser a sacerdotisa superior de Satanás. Não se ouvia sequer um som enquanto eu punha meu nome no papel.
A sacerdotisa superior, depois do consentimento dele, levantou-se para declarar que eu era, agora, a nova sacerdotisa superior. Declarou também que eu não poderia ser molestada por demônios, sacerdotes e sacerdotisas, bruxas ou qualquer que fosse, porque era a escolhida. A multidão parecia extasiada, gritava, cantava e dançava. O próprio Satanás, em sua forma física, parecia estar jubilante, vestido totalmente de branco brilhante. Ele emanava grande esplendor e autoridade. A congregação curvou-se diante de mim, exaltando-me como a grande rainha, a rainha de Satanás, dizendo que eu era e estaria sempre a seu lado e seria capaz de lhes transmitir cada desejo e comando dele. Senti-me pela primeira vez na vida verdadeiramente aceita. Estava enlevada, orgulhosa e muito, muito poderosa, a ponto de pensar que nem mesmo ele poderia me destruir. Estava sobre o altar de pedras. Minhas roupas foram retiradas e Satanás fez sexo comigo para provar que eu era a sua sacerdotisa. Não só ele, mas também o sacerdote superior e muitos outros fizeram o mesmo comigo. A congregação enlouqueceu. Muitos eram viciados em drogas e álcool, e a reunião tornou-se uma orgia sexual. Satanás soltou uma gargalhada de triunfo que eu nunca ouvira em toda a vida. Meu corpo tornou-se frio e rígido. Não me recordo de haver sentido tanta culpa, dor e sofrimento. Nunca esquecerei o vazio e a frieza que senti naquela noite. Agora tem um versículo bíblico aqui. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas a mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Gênesis, capítulo 6, versículos 1, 2 e 4. Que Deus e Cristo vos abençoe e continue acompanhando a leitura desse livro e nunca se esqueça. Sempre jejum e ore pela sua vida espiritual, principalmente no momento que você estiver acompanhando esse livro. Amém? Deus abençoe. Até o próximo.